E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1914. E como a gente sempre faz aqui nos vídeos, antes da gente entrar na obra propriamente dita, é válido a gente fazer algumas relações com alguns prêmios passados para a gente ver que está tudo relacionado. Claro que a maior parte deles, dos que a gente tratou, foi relacionado com etiologias, patologias, tratamentos, outros no campo cirúrgico, né? Mas a gente viu que teve alguns prêmios que trataram sobre o sistema nervoso central, fisiologia, né, do sistema nervoso, como a gente viu o Ivan Pavlov no número 4, fazendo aqueles trabalhos sobre o sistema nervoso autônomo, principalmente do trato gastrodigestivo, né, secreção do suco gástrico. Teve também aquele trabalho que ele fez importante, né, sobre as respostas condicionadas, né, os reflexos condicionados. Também depois teve no ano de 1906 o Santiago Ramon Cajal e o Camilo Golgi, que fizeram aqueles trabalhos importantíssimos, né, sobre os neurônios, as colorações histológicas. O Santiago Ramon Cajal, aquele espanhol fantástico, conseguiu também fazer algumas aportações dentro da neurofisiologia, né, potencial de ação, como é que aconteceria essas comunicações intercelulares, né? Então, muito importante porque vai ter uma relação muito grande com o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1914, que é o que a gente vai falar agora, que foi um vienense, né, um austríaco chamado Robert Barani, e a história dele é muito interessante, válido a gente falar um pouco, né, que ele nasceu numa época onde grandes cientistas estavam lá em Viena, foi um florescimento cultural, intelectual e científico lá naquela época, né? Inclusive durante o período depois da graduação dele em 1900, mais ou menos, ele nasceu em 1876, se eu não me engano, é válido depois a gente revisar, mas quando ele se formou em 1900, ele fez residência, ele foi para Frankfurt, na Alemanha, fez residência lá em neurologia, ele teve algumas cadeiras de psiquiatria também, inclusive em alguns trabalhos científicos é mencionado que ele teve algumas aulas com o Sigmund Freud. Então o Barani nasce num contexto muito propício às descobertas científicas. Só que ele nunca imaginaria, porque ele quando ele foi lá para Frankfurt e ele fez essas cadeiras de neurologia, ele estava convicto que ia ser um neurocirurgião. Então o Barani ele não imaginava que a vida dele ia mudar tanto quando ele voltou em 1903, mais ou menos, para Viena, e ele foi convidado para ir para a clínica do ouvido, que era comandada pelo Adam Politzer, que era o pai da otologia vienense, né? Então o cara ele tinha muito prestígio. O Robert Barani acabou aceitando, né, com uma felicidade, ele aceitou porque lá foi onde ele aprendeu muito. Então, assim, é válido a gente também pensar que no final do século XIX, no começo do século XX, várias especialidades médicas elas estavam se consolidando, não que elas não existiam. Desde sempre teve médicos que tinham uma predileção a determinado sistema, determinado aparato. A gente já viu alguns vídeos aqui falando lá sobre os egípcios que tinham médicos especializados para os olhos ou para a cabeça ou para o trato gastrodigestivo. Existia isso, mas não era tão formalizado e não era tão especializado quanto agora no final do século XIX, começo do século XX. Então surgiu a dermatologia, a oftalmologia. A gente viu que a oftalmologia, no prêmio número 11, o Gustrand foi o vencedor lá, fazendo aquele trabalho sobre as dioptrias. Ele cita o Hermann também, que foi um outro cara que desenvolveu bastante a oftalmologia moderna. Então essas
novas especialidades estavam surgindo e dentro dessas especialidades vinha a otologia. A gente conhece bastante o otorrinolaringologista, mas a otologia é uma especialidade somente do ouvido. E vários pesquisadores, então, estavam aportando para essa ciência. E aí o Robert Barani vai trabalhar com a grande referência, que é o Adam Politzer. Lá nessa clínica do ouvido, ele tem uma grande oportunidade. Né? Na realidade, ele era um consumidor ávido das novidades científicas, ele estava sempre atento e atualizado. E isso vai ter uma relevância depois, porque ele é acusado de coisas que ele na realidade não praticou. É possível constatar que ele realmente não praticou, mas agora eu vou explicando com o tempo agora para não atropelar as informações. Acontece o seguinte, um dia ele estava trabalhando e tinha uma técnica que era usada, eu não sei se ainda é usada nos dias de hoje, que quando pacientes tinham otite ou alguma inflamação e aí começava a ter secreções purulentas, né? Uma das técnicas de limpeza era a utilização de seringas. Eles colocavam água dentro do ouvido e começavam a limpar os ferimentos para não deixar acumular aquele pus, aquela pústula, né? Então, na realidade, o que acontece é que o Robert Barani tem uma oportunidade de ouro, porque o paciente acaba dando para ele a pesquisa, né? O paciente faz um relato que quando estava em casa, ele fazendo o seu próprio tratamento, né? Fazendo a limpeza da secreção no ouvido, da otite que ele tinha, ele colocou água muito fria e se sentiu tonto. Então aí vem a percepção do grande investigador, do grande cientista, que notou por que aconteceu aquilo dali, né? O Barani ficou pensando, né? E aí ele começou a pensar provas que ele poderia realmente conferir se aquilo era uma verdade. E aí numa das limpezas, porque na realidade não se utilizava água gelada, se utilizava água quente, água na realidade mais morna, um pouquinho mais quente. Mas ele acabou, por uma opção dele, usando uma água um pouco mais quente do que o comum, e aí o paciente também se sentiu tonto. Só que além da tontura, da vertigem que ele sentia, o Barani percebia os olhos mudando, que é uma resposta reflexogênica chamada nistagmo. Só que quando a água era muito gelada, o olho ia para uma direção, o nistagmo ia numa direção. Quando a água era muito quente, o olho ia para outra direção. Então, o que acontece? Aí ele consegue elaborar uma resposta semiológica, que é a resposta calórica à água. Então agora eu vou dar a explicação fisiológica para vocês entenderem qual é também a relevância clínica dessa descoberta do Barani. A relevância é o seguinte, essa resposta reflexogênica, ela somente se dá quando o paciente tem o seu aparato vestibular íntegro, né? Quando ele está, de certa maneira, deteriorado, ele não vai ter a resposta. Porque a gente lembra, né, que o ouvido interno é aquela estrutura que vai estar lá dentro do osso temporal, naquela cavidade oca, vai ter a cóclea, mais responsável pelo aparato auditivo, né? E os canais semicirculares, o trículo, o sacro vão ser os responsáveis pela resposta do equilíbrio, né? Principalmente dada ali pelo nervo vestibular, que vai levar as aferências até o sistema nervoso central. Mas aí o que eu estou querendo constatar para vocês é que existe o labirinto ósseo e o membranoso, e vai ter a endolinfa, que é aquele líquido que fica lá dentro. Então acontece o seguinte, o líquido da endolinfa ele tem mais ou menos uma temperatura de 37 graus centígrados, que é a mesma temperatura do corpo, mais ou menos. Então, quando se coloca uma água muito fria, acontece que o peso molecular
fica mais denso, né? Porque as moléculas vão ficando um pouco mais sólidas do que o comum, e a água tem um tipo de movimentação. Isso vai, obviamente, afetar os mecanorreceptores, que vão ser aqueles receptores responsáveis para ver a nossa orientação espacial, vão levar as aferências até o sistema nervoso central e vai ter uma resposta. Quando a água é aquecida, pelo contrário, a água fica mais, se movimenta mais e leva um outro tipo de resposta até o sistema nervoso central. Então, mais ou menos foi essa a descoberta que levou o Robert Barani a ganhar o prêmio Nobel. Ele teve que fazer diversas experimentações, inclusive o primeiro paciente que ele conseguiu testar que não tinha uma integridade no aparato vestibular, o paciente não respondeu, obviamente, né, as tentativas, aos estímulos de água gelada ou água quente. E depois esse paciente passou por uma cirurgia e foi constatado que realmente o aparato vestibular dele não estava íntegro. Então por isso que ele não respondia. Só que tudo isso teve uma relevância muito grande, porque na época existia uma grande confusão sobre o que era a vertigem, quais eram as causas. Não se sabia muito bem qual era a fisiopatologia, qual eram os órgãos realmente responsáveis, porque vários pesquisadores já tinham abordado o tema, mas ainda não existia um consenso e não existia como aplicar isso na clínica. Então ele foi o primeiro a conseguir trazer da fisiologia básica para a clínica, para a aplicação. E é muito interessante isso, porque o Barani, pelo que se tem de relato na biografia dele, é que ele era um cara muito corajoso, porque ele quando era pequeno ele teve uma tuberculose óssea e ele ficou com os membros inferiores rígidos, principalmente as articulações ali do joelho, e aí ele ficou com as pernas mais rígidas. Só que isso nunca atrapalhou muito a vida dele, mas ele tinha uma certa limitação física. E mesmo assim, na Primeira Guerra Mundial, ele se voluntariou para ir até para ir para o combate, né, pelo exército austríaco. Ele foi, cumpriu a sua missão, estava lá. Só que em 1914 o exército russo invadiu a Áustria lá e tal, e ele foi para um campo de prisioneiros, ficou lá durante 2 anos, e ele ganhou em 1914, e ele só foi saber que ele ganhou um ano depois, quando já tinham anunciado. E aí o que acontece? O rei Carl da Suécia teve que falar com o czar lá da Rússia. Foi toda uma conversa diplomática para poder liberar o Barani, que era o vencedor do Nobel. Precisava sair, precisava receber em liberdade. Ele saiu graças à intervenção então do rei da Suécia, recebeu esse prêmio. E ele voltou para a Áustria pensando, bom, agora vou ser recebido pelos meus colegas, né? Vou tá livre, agora acabou o pesadelo. E não, o pesadelo continuava, porque quando ele chegou, os colegas, os pares austríacos não estavam nada felizes, porque falaram que ele não citou os cientistas anteriores a ele, não citou os colegas que participaram das experiências. Então ele foi bombardeado, foi acusado de plágio, acusado de omissão científica. Então foi muito complicado para ele. E aí, bom, com o prestígio que ele já tinha ganho durante esse tempo, outras universidades começaram a fazer convites para ele trabalhar, né, para ele licionar, para ele começar a ser um docente nessas universidades. E ele foi para a Suécia, foi para Uppsala, a Universidade de Uppsala, muito prestigiosa. E aí ele ficou lá dando aula até o final da vida dele. E foi elaborado todo um comitê para investigar se as pesquisas dele realmente eram verdadeiras ou não. Ele não só pesquisou essas respostas do aparato vestibular, como ele conseguiu fazer diversas reflexões. E o que é interessante
é que se a gente entra no site do Nobel Prize, vocês vão conseguir notar no discurso dele, porque lá está o discurso, a palestra dele de apresentação do Nobel, quando ele recebeu, né? E ele cita todos os cientistas. Ele cita o Florence, foi um dos primeiros a trabalhar com isso, que ele trabalhava com pombos, com aves. Ele viu que então o ouvido tinha uma certa relação com o equilíbrio, porque ele destruía o aparato vestibular na realidade era o ouvido, né, dos pombos, e os pombos não conseguiam se orientar espacialmente. Ele cita o Jean Purkinje, que é aquele que a gente estuda no coração, as fibras de Purkinje, ou do cerebelo também, que tinha estudado sobre o equilíbrio, mas também não tinha conseguido realmente entender como era a fisiologia, porque ele acreditava que os movimentos da cabeça provocavam diretamente no cerebelo um estímulo, e o cerebelo que respondia a esse equilíbrio. Não era bem assim. Então ele cita esses pesquisadores, ele cita os contemporâneos, né? Eles tinham vários contemporâneos que trabalharam um pouco antes dele, e ele cita essas pessoas. Então ele comenta lá o Meniere, que era um fisiologista francês que fez toda uma aportação sobre o cerebelo. Ele fala do Breuer, que era austríaco, fala do Ernest Mach, fala também do Brown, que era um cientista americano. Então ele faz todas as citações, ele não deixa de citar. Isso que é muito interessante. Ele poderia até no momento do discurso dele, onde ele tinha sido rechaçado lá na terra natal dele, ele poderia ter não citado, poderia ter ficado chateado, não, mas ele faz a citação de todos os aportes dos cientistas que trabalharam, os principais, né, não tem como citar todos, mas os principais que trabalharam na temática. E é válido falar também que dentro dessas referências que ele colocou, ele conseguiu ler bastante os trabalhos do Santiago Ramón Cajal, que foi aquele vencedor do Nobel de 1906, e o Cajal tinha descrito anatomicamente o trajeto do nervo vestibular. O nervo vestibular ele sai ali então do ouvido, né, do ouvido interno, faz todo um recorrido, vai até o tronco encefálico, e ali ele vai ter diversas comunicações, vai ao cerebelo, ele vai até os nervos, aos pares craniais, né, o óculo motor externo, faz todo, principalmente dos nervos que fazem a motricidade do olho, por isso que tem o nistagmo nessa resposta reflexa. Também vai ter uma descida, né, do nervo, então, no nervo espinal, vai ir até os músculos, por isso que provoca o desequilíbrio, né, na musculatura, porque a gente sabe que o equilíbrio depende bastante também da propriocepção, né, das respostas aferentes que a gente tem em relação como a nossa musculatura está espacialmente, tem a outra aferência que a gente recebe do meio é a visão. Então, toda uma integração de aferências que a gente precisa para o nosso sistema nervoso central calcular como a gente deve se orientar espacialmente. Então tem tudo isso, ele conseguiu ler isso e ele fez algumas associações, então o Santiago Ramón Cajal acabou ajudando ele também, isso aí ele vai falar na apresentação lá da palestra dele no Nobel. Então, na realidade, eu acredito que foi uma injustiça acusar ele de plágio, né? Porque na realidade ele conseguiu fazer a prova semiológica. Depois ele também, durante o período dele em Uppsala, na realidade não se sabe muito bem quando foram essas publicações, aí teria que procurar um pouco mais a fundo, mas ele consegue descrever uma síndrome também que se chama síndrome de Barani, que fala sobre enxaqueca, dores de cabeça, dores occipitais, unilaterais. Então ele consegue fazer todas essas descrições sindrômicas, né? Então, um cara muito importante. Outros tratamentos de otosclerose. Também é válido falar que ele queria muito ir para a Primeira Guerra Mundial porque ele estava elaborando tratamentos, na realidade, curativos de feridas
craniais, traumatismos craniais, né, que eram provocados por armas de fogo, e ele estava com uma teoria de que ele podia aplicar determinados tratamentos, e então ele queria ir para a guerra para poder testar isso. Então o cara teve uma amplitude muito grande, a vida complicada também, porque foi um prisioneiro de guerra, depois rechaçado pela a sua própria seu próprio país, os seus próprios colegas, né, não gostaram. Ele teve que ir para outra terra, teve que ir para a Suécia, no caso, teve que aprender outra língua, levou a família, foi complicado para ele, não foi fácil, mas ele se adaptou bem, passou anos nessa universidade. Inclusive, ele faleceu 2 semanas antes de uma homenagem que iam prestar a ele. Ele ia fazer 60 anos, então pouco antes de fazer 60 anos ele teve um derrame cerebral e aí ele faleceu. Mas ele deixou um legado muito grande dentro da história da medicina, dentro da história também da otologia. Teve 3 filhos, os 3 se tornaram médicos, 2 deles, salvo engano, também são professores universitários. Então, muito interessante a história do Robert Barani. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa deixem aí nos comentários e nos vemos em breve. Um abraço a todos.